Olá a todos, como vão? Hoje é dia 20 de abril de 2020. Ontem foi o 11º dia da contagem do Homer. E como nós estamos hoje nessa fase do Sefirat HaOmer, nada mais natural do que hoje a gente estudar um pouquinho sobre Sefirat HaOmer. Para iniciar o nosso estudo, posso dizer que o Homer é um tema, que a Sefirat HaOmer é um tema muito rico e que envolve Alahá, lei judaica, refino de comportamento pessoal, e aí poderemos enveredar por Mussar, ética judaica, Kabbalah, misticismo judaico e espiritualidade para todos em geral, calendário agrícola, Shavuot, que é o ápice do final da contagem do Homer, e que é o recebimento da Santa Torá. Fatos históricos acontecidos também dentro do período da contagem do Homer. Muitos podem ser falados e episódios realmente interessantes, e até tomando seus devidos cuidados, poderíamos fazer muitos comparativos com o momento que a gente vive hoje. Fazendo uma pequena analogia, né? Nosso mundo atual e o que tem nos acometido aí nessa nossa época de pandemia. Bom, assim, mais uma vez, como nossa gravação ela não deve ser longa para que o acúmulo de informações não se torne um obstáculo ao aproveitamento, muitas coisas podem entrar por aqui, sair por ali, muita informação acaba atrapalhando, e também não deve ser longo para que não seja cansativo e complicado da gente conseguir ajustar esse tempinho de aula às nossas múltiplas atividades do dia a dia, né? Então eu tentei fazer uma explanação concisa, ressaltando o que mais marca o tema contagem do Homer, que agora nós vamos nos aventurar nele. Bem, vamos iniciar pelo básico, ou seja, o significado da palavra, a carga semântica que envolve essa expressão, Sefirat HaOmer. Sefirá é uma palavra que remete à linguagem de contar. Tá? Sefirá pode ser traduzida como contagem, contando. O verbo hebraico para contar números é lispor. E número é mispar, números, misparim. E todas essas palavras, lispor, mispar, misparim, elas têm a mesma raiz. Em português a gente fala o mesmo radical, e em hebraico a gente fala o mesmo shoresh. Agora, em português, nós podemos utilizar o verbo contar, tanto para contar número, como também para contar histórias. Em hebraico, nós já temos um verbo mais específico para contar história, que é lesaper. Daí vem história, sipur, histórias, sipurim. Mas, tanto lispor, contar números, e lesaper, contar história, ambos os verbos têm o mesmo shoresh, o mesmo radical, a mesma raiz. As letras Samer, Pei e Resh. Tá? Só para saber. Bom, já estamos catedráticos em linguística, carga semântica, já sabemos o que significa Sefirá. Mas o que significa Homer? Homer vem a ser a denominação de uma grandeza, de uma medida. Assim como nós temos volts, litros, metro, quilômetro quadrado, a gente também tem uma medida chamada Homer. E essa medida, ela mede aproximadamente o volume correspondente a 2,2 litros. No caso específico da Sefirat HaOmer, essa medida corresponde a uma medida de cevada, nesse período do Homer, e um pouco depois de trigo. Mas vamos aos poucos.
Mas qual era a função dessa medida? Ou seja, desse homer de cevada, por exemplo. Essa medida era, na realidade, uma oferenda trazida no templo. Era uma oferenda vespertina, ou seja, ela era trazida no templo à tarde, ofertada antes do anoitecer. Essa oferenda, então, na medida de um homer de cevada, feita no templo à tarde, tinha o nome de minhá. Minhá é o nome de uma oferenda, certo? Mas vem cá, esse nome para a gente não é estranho, né? Clareou alguma coisa? Nós aprendemos que as rezas matutinas e vespertinas, elas se chamam, respectivamente, shacharit e minhá, que vem a substituir os korbanot, que eram os sacrifícios que eram feitos no templo. Os temimim, de manhã, sempre, e de tarde, sempre, todos os dias. Ou seja, esses sacrifícios diários que eram ofertados no Beit HaMikdash. Essa oferenda de minhá, corresponde então a um homer, essa da contagem do homer. Corresponde a um homer de cevada e tinha uma característica específica e era também chamada de Korban HaOmer, ou seja, conforme falamos no início, isso em linhas gerais está sendo explicado para que nós possamos entender que as coisas todas elas se conectam no hebraico, na nossa sabedoria. Então, o homer é uma medida de uma oferenda de minhá que era feita à tarde. Muito bem. Bem, já entendemos então o significado das palavras. Agora vamos expor o contexto histórico em que o termo se insere. Como surgiu então a ideia de uma contagem em que se oferecia também essa medida de um homer? A Sefirat HaOmer tem sua origem na Torá, sendo, à época, uma mitzvah, um preceito, uma obrigação deoraita, ou seja, da Torá. Ela aparece em Vaikra, na porção Vaikra, no livro Vaikra, na Parashá Emor, capítulo 23, Passukim, versículos 15 e 16. Vamos ler na Torá? E contareis, em português, e contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia que tiverdes trazido o homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, e oferecereis oblação nova ao Eterno. Bem, vamos reler, tentando identificar melhor algumas coisas, porque isso vai servir de base para muita coisa que nós vamos falar daqui para frente e para algumas coisas que nós já falamos. Vamos voltar na leitura? E contareis para vós. Bom, cada um vai fazer a sua contagem. E contareis para vós o dia seguinte ao primeiro dia festivo, ou seja, em sequência ao primeiro dia festivo. O que nós estamos focando aqui? Pêssar. Então, o primeiro dia festivo, que está se referindo aqui, é o primeiro dia de Pêssar. Desde o dia que tiverdes trazido o homer da movimentação, então, além de se contar depois do primeiro dia, se conta também depois em que se trouxe essa oferenda de um homer, tá? E que era movimentado quando era entregue. 7 semanas completas. Então, se contaria todos os dias, todos os 7 dias de uma semana, durante 7 semanas completas. E serão até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias. Então, se nós vamos contar 7 semanas de 7 dias, 7 vezes 7, 49 dias. Então, o dia seguinte, contareis
50 dias. É o 50º dia. Que dia é esse? Shavuot. E ofereis oblação nova ao Eterno. Opa, o que é oblação? Oferenda. Também é uma oferenda, mas oferenda nova. O que significa isso? Durante os 49 dias, nós estávamos levando um homer de cevada. No 50º dia, a oferenda já é de trigo, porque já é uma oblação nova ao Eterno. É uma nova oferenda. Bom, entendido isso, guardem, porque nós vamos ver mais na frente outros detalhes que vão remeter a esses dois passuquim que a gente leu aqui. O versículo 15, então, se refere a uma contagem diária de 7 dias ao longo de 7 semanas, onde temos um total de 49 dias. Esta contagem, então, se inicia após o primeiro dia festivo, Pessach, e depois que se tivesse trazido o homer da movimentação. Bem, já sabíamos o que é o homer e agora sabemos a sua origem. Vamos esmiuçar mais. No texto, em hebraico, a palavra para dia festivo é Shabat. Então, nós lemos em português aqui, e contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo. Mas, no hebraico, Ad Mimaharat HaShabbat. Então, quando a gente lê a tradução em português, dia festivo, que está se referindo a Pessach, esse dia, em hebraico, está sendo chamado de Shabat. Interessante. Vamos continuar. Porém, aprendemos que esse dia festivo é Pessach e que, na prática, essa contagem do homer se inicia na segunda noite de Pessach, ou seja, na noite do segundo Seder, para, no caso, as comunidades que estão na Galut, na diáspora, ou seja, fora de Eretz Israel, fora da terra de Israel. Apenas lembrando, Pessach se inicia no anoitecer do dia 14 de Nissan. E, de acordo com o calendário hebraico, um dia se inicia ao cair da noite. Assim, no segundo anoitecer, ou seja, no anoitecer do dia 15, quando então se inicia dia 16, é então o segundo dia, e iniciamos então a contagem do homer. Parece complicado, mas não é. O que a gente lembra daí? Que um dia se inicia ao anoitecer. Na Torá está escrito, e foi noite, e foi manhã, o primeiro dia. Então, um dia, não para a gente, conforme o calendário judaico, não é quando o sol está aparecendo. Não, foi quando o sol estava caindo, quando a noite estava surgindo. Então, estava indo embora aquele dia, o sol estava indo embora, estava se iniciando um novo dia. Bom, tchan. Agora então, sabemos o significado dos nomes, sua origem e um pouco de sua dinâmica. Durante 7 semanas, 7 dias, oferecereis, tudo muito bem. Já desmistificou um pouco o que significa Sefirat HaOmer. Mas espera aí, o que é esse T, Sefirat HaOmer? Aí, no caso, é um possessivo, tá? É uma formação de um possessivo. Sefirá, contagem. Omer, uma medida. Sefirat HaOmer, contagem do Omer. Vamos continuar? Bom, então nós já sabemos seu início, sua duração e operação, que é levar uma oferenda de cevada na medida de 2,2 litros, que é um homer, à tarde no templo, por ordem do Criador. Mas foi sempre assim? Tudo que envolve a contagem do homer e a época de Pessach, sempre foi assim? Fazendo sempre isso, contando e levando o homer? E assim foi? Sefirat HaOmer, a contagem do homer, se situa entre dois grandes eventos. Yetziat Mitzrayim, saída do Egito, e Shavuot,
o recebimento da nossa Torá celestial, da nossa Torá divina, entregue por Deus a Moisés, e por inspiração divina, Moisés escreveu. Bom, e foi entregue no Monte Sinai. Muito bem. Então vamos ler a primeira parte da saída do Egito. No Passuque 15, lido há pouco, citamos que, no texto em hebraico, momento festivo, que é Pêssar, é chamado de Shabat, e é quando se inicia, então, um dia depois, se inicia essa contagem. Mas sabemos que Shabat é o dia da semana que coroou os 6 dias da criação. É o dia em que o Criador santificou e abençoou. E nós aprendemos que o Shabat é o maior presente do Criador para o homem. Em contrapartida, por outro lado, Shabat é um dia de elevação. Por outro lado, em Pêssar, aprendemos que o povo já atingira o 49º portão da impureza. Interessante. Olha a contraposição do Shabat e como o povo estava naquele momento. No 49º portão da impureza, da negatividade, dos 50 possíveis de você estar. Então, estávamos nos 49, só tinha mais um abaixo. E se não saísse naquele momento, se o povo não saísse naquele momento, não sairia mais. O que significa não sairia mais? Se assimilaria por completo à cultura idólatra egípcia. Diante disso, Hashem tirou os israelitas do Egito, levando-os de uma só vez do fundo do abismo espiritual onde se encontravam, passando por cima de todas as etapas intermediárias necessárias a um processo de elevação conquistado. O povo, então, ascendeu do estado mundano para a grande santidade, conforme é a santidade do Shabat. O nível de nosso povo não permitia santificar o dia por si próprio, pelos seus atos. Tá? E Deus, então, precisou santificar aquele momento, aquele dia que era Pêssar, em que então foi chamado de Shabat, porque houve uma santificação naquele dia, por intermédio de Deus, da mesma forma em que o Shabat foi santificado pelo Criador. Então, muito interessante, eu estudando essa aula aprendi isso, eu não sabia disso e achei muito linda essa explicação. Aí a gente entende melhor, então, o que foi aquele momento de saída do Egito, por esse lado em que nós não tínhamos condição de nos libertarmos daquele império todo, que era o Egito, de onde um escravo nunca tinha fugido, e estando nós naquele nível, naquele 49º nível de impureza, o Criador, então, nos pegou e nos tirou daquele abismo espiritual e nos colocou, então, como num Shabat, conseguindo nos elevar. Porque nós não tínhamos condição de elevar o dia. Bem, agora, então, deixa eu ver aqui. Sim, agora, então, eu tenho que mudar de folha. Eu faço meus resumos e me perco. Vocês me perdoem, né? Me perdoam, né? Vamos lá. Então, esse Pêssar foi para eles, portanto, para o povo, um Shabat. Junto com a liberdade, foi conseguida uma elevação espiritual, mas sem merecimento, e sim por bondade concedida pelo Criador. O povo, porém, se deu conta disso no dia posterior a essa saída. A esse dia, que era como Shabat, aí é que ele se deu conta do que aconteceu com ele. O Criador, após ter permitido que soubessem o que era um espírito elevado, os deixou então por conta própria, no dia seguinte ao dia festivo, ao dia que era Shabat.
que era como o Shabat, para que atingissem esse nível que eles tinham experimentado e que agora estavam por conta própria, para que eles pudessem atingir, o Criador os deixou por conta própria, para que atingissem através de seus próprios esforços e por mérito próprio, para que não houvesse o que a gente chama Lehem Bizayon, o pão da vergonha. Então, nesse dia posterior, teve início a tarefa de galgar 50 níveis, dia a dia, gradualmente. Vemos agora, num certo aspecto, em que a atmosfera, isso se deu. Mas como se deu isso no deserto? Havia cevada, havia templo para ser oferecido. A gente leu na Torá agora, e contareis 50 dias, e levareis ao Homer. Então, deve haver etapa por etapa, de forma diferenciada. Bom, ensinam nossos sábios que após Yetziat Mitzrayim, a saída do Egito, não aguardaríamos até o 50º dia para o recebimento da Torá. Não? Olha que interessante também, mais essa revelação. Inicialmente o plano não era nós esperarmos 50 dias para recebermos a Torá, pois o mesmo se daria no 3º dia após a travessia do Mar Vermelho, após a travessia de Yam-Suf. Porém, por fatores relacionados à saída do Egito, ao comportamento do povo e a uma série de outros detalhes que não cabe aqui estender, isso não ocorreu. Esse plano foi mudado de nós recebermos a Torá no 3º dia após a travessia do Mar Vermelho, que seria o 10º dia. Mas o Criador, então, a cada dia, levou os israelitas a um passo cada vez mais longe da contaminação que nós tínhamos pego no Egito, fazendo-os então entrar pelo portão da pureza, de modo que ficassem dignos para receber a Torá no Monte Sinai, no 50º dia, que então seria Shavuot. Então vamos lá. Nós fomos elevados em Pêssar. No dia seguinte a esse dia, já tínhamos sentido o gostinho da santidade, da elevação, e agora teríamos que conquistar por conta própria. Receberíamos isso no 3º dia depois da travessia do Mar Vermelho. Não recebemos. Fomos receber lá no 50º dia. Mas quando a gente estuda a contagem do Homer, a gente estuda que a gente está contando, a gente estuda que levava-se oferenda do Homer, mas aqui ainda não tinha a Torá. Embora a gente sabe que a Torá muitas vezes não está em ordem cronológica, mas aqui ainda não tinha a Torá. Nós ainda íamos receber. Então, como é que nós íamos nos preparar? Conforme nós lemos aqui, o Criador, passo a passo, foi nos levando cada vez mais longe da contaminação que nós tínhamos no Egito. E aí sim, chegou o 50º dia, nós já estávamos muito mais elevados, e aí recebemos a Torá e passamos a conhecer, então, os Passukim 15 e 16. Mas, e no 2º ano em diante? Nós já tínhamos recebido a Torá, já sabíamos que tínhamos que contar, já tínhamos todo o conceito de aguardar, a partir de Pêssar, pelo aquele dia maravilhoso que simboliza aquele dia que no ano anterior nós recebíamos a Torá. E aí, mas como se deu isso? Estávamos no deserto. Onde é que tinha cevada? Como é que a gente ia fazer então essa oferenda? Vamos lá?
havia a contagem apenas como refinação, uma contagem apenas como um preparo, como um anseio, como uma expectativa até chegar Shavuot. A partir, então, do primeiro dia após Pêssar, ansiando pela chegada de Shavuot, quando se relembraria, se comemoraria, se reviveria o grande dia da entrega da Torá, o Matan Torá, o presente da Torá, a outorga da Torá. Da mesma forma em que, quando vai se aproximando o mês do nosso aniversário, a gente vai criando uma alegria, a gente vai criando um anseio, a gente tem um ano inteiro, mas faltando um mês, alguma coisa antes, algum pouquinho depois, a gente já vai lembrando e já vai ficando alegre com isso. É a mesma coisa, a partir de Pêssar, cada ano a gente vai lembrando que está chegando o Shavuot para reviver aquele momento. Bom, até porque então, a cada ano, voltamos a receber a Torá, como se fosse pela primeira vez, em nível espiritual e metafísico. A contagem do Homer, então, associada ao ato da oferenda do Homer, Korban HaOmer, passou a ocorrer somente então quando entramos em Eretz Israel. Somente quando nós entramos na terra de Israel e que tínhamos o Mishkan, que era o templo móvel, e depois tivemos o Beit HaMikdash, e então tivemos o circuito completo, digamos assim, da gente contar, ansiar, se preparar e oferecer o Homer. O Homer só começou a ser oferecido quando nós entramos na terra de Israel. Então, lançamos algumas luzes sobre algumas perguntas que eu me fazia, muita gente se fazia. Como é que acontecia isso quando nós estávamos saindo, se ainda não tinha a Torá? E como é que acontecia isso depois que nós tínhamos a Torá, mas não tinha as sementes no deserto, embora o povo trouxe do Egito muita coisa? Como é que nós depois fizemos quando perdemos o tempo? Já é o tempo de agora. Então, essas perguntas agora ficaram mais claras de serem entendidas. O que é a Sefirá, o que é o Homer, o que significa um período de preparo, e quando é que certas coisas aconteciam só com contagem, sem nem contagem no primeiro período, apenas nós sendo cada vez mais saindo do Egito e tentando tirar o Egito da gente. Porque a gente tinha saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído da gente. Então a gente foi, e o Criador foi nos levando, nos ajudando, e aí veio a outorga da Torá, e aí vieram as leis, que nos ensinam a cada vez mais a ter controle e a nos elevarmos. Bom, então agora vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Bem, mas hoje que não temos mais o templo, como é que funciona? Hoje, como o templo não está mais em pé, não podemos fazer a oferenda do Homer e oferenda nenhuma. Mas a mitzvah de contagem ainda vigora, conforme diz o texto da Torá: e contareis para vós. Por isso que eu falei para antes a gente prestar atenção, para lembrar quando eu li o Passuque 15:16. E contareis para vós. Então eu ainda posso contar. Eu não posso oferecer o Homer, não posso fazer uma minhá, não posso fazer o Korban HaOmer, não posso fazer uma oferenda porque eu não tenho templo, mas eu posso contar. Então agora seria essa fase em que a gente não tem o templo, mas já teve a revelação, tem a cevada, mas não pode utilizar, então você pode contar e pode ter a kavaná de se preparar para aquele momento, para aquele ápice que é Shavuot. Nós vamos falar isso ainda mais devagar. Assim, há quem considere como uma mitzvah rabínica, derabanan,
há discussões, tá? O Korban HaOmer, que se levava no templo. Então, hoje, a gente faz a contagem do Homer também em memória ao Korban HaOmer que se levava no templo, sendo, então, por muitos, considerado apenas uma mitzvah derabanan, porque você lembra, faz em memória ao Korban que se levava no templo, e alguns acham que é uma mitzvah deoraita, porque conteis para vós, a pessoa está contando, mas não é complementado pela oferenda. Bom, aí continuamos então guardando o sentido de ansiar, de ter o júbilo pela chegada de Shavuot, data então da outorga da Torá, e durante esses 49 dias, hoje, de contagem do Homer, fazemos disso uma preparação, um refino de nosso caráter e do espírito para o recebimento de nossa Torá. Devemos ser dignos, então, desse presente. Por isso que esse preparo é importante. Devemos preparar nosso receptor para entender o valor do presente e sentir o seu gosto. Shavuot tem uma revelação no Zohar que diz que é o único momento em que você poderia sentir o gosto de estar recebendo a Torá. Se ta'am para você, na realidade, tem a ver com o preparo do seu receptor. Realmente, aquilo que você está recebendo, a sua Torá. Vamos continuar. De acordo com o seu receptor, a sua Torá. Como a Torá é eterna e suas histórias relatam acontecimentos impulsionados, marcados por energias que se repetem todo ano, nesse período de Sefirat HaOmer, temos as mesmas oportunidades de outrora de nos elevarmos espiritualmente, porém devemos ansiar e trabalhar por isso, criar mérito, da mesma forma que o Criador também depois nos deixou por nossa conta. Falado no início. Vamos continuar então falando de outros detalhes que estão envolvidos com o período do Homer, para voltarmos a esse assunto muito especial de preparo e refino espiritual num novo encontro, esmiuçando especificamente apenas esse ponto. Eu pretendo, Bezrat Hashem, desenvolver a próxima aula falando especificamente nos preparos que nós temos e dando alguns exemplos para o nosso refino espiritual, aproveitando esse período de Sefirat HaOmer para chegarmos bem elevados e termos o pleno entendimento do recebimento da Torá. Mas o que foi dito até agora e o que nós vamos continuar aprendendo de outras situações de Sefirat HaOmer vão dar consistência para quando a gente tiver esse nosso próximo encontro, esse nosso próximo estudo, a gente ter uma condição melhor ainda de entendê-lo. Bom, ao finalizarmos uma panorâmica sobre o período da contagem do Homer, daremos mais consistência para um melhor entendimento do que significa nos liberarmos das forças do mal que Pessah representa. Pessah é bom, mas ele representou a saída, a libertação do Egito, a libertação dessas forças do mal, das quais, se nós não nos libertássemos naquele momento, não nos libertaríamos mais, conforme foi dito, seríamos totalmente assimilados e idólatras. Para então nos prepararmos, depois desse Pessah, durante 7 semanas, elevando-nos gradualmente até nos tornarmos espiritualmente aptos para receber a lei divina, a Torá, em 50 dias em Shavuot. Bom, vale sempre lembrar
isso é uma parte, que os relatos da Torá são divinos, indubitavelmente, então, importantes e de um valor incalculável. Caso contrário, se fossem apenas historinhas que não servissem de nada para o mundo de hoje, o Criador não teria inspirado Moshe a escrevê-la e nós não teríamos a condição de não poder acrescentar nem tirar. Ela tem que ser a mesma e tem que ser lida todo ano, por inteira. Ora, então é importante toda a parte literal, mas ela tem um acompanhamento. Mas é crucial saber que as mesmas, além de nos trazerem as mitzvot, que nos ligam ao Criador, manifestam energias que estão eternizadas e se repetem todo ano. E, no mesmo período de cada ano, nos permitindo conectar com elas e elevar nossa matéria física e o mundo. E elevar nossa sociedade para que ele, o Criador, volte a ter uma morada entre nós. O mundo é feito de pessoas. E o mundo só muda se as pessoas mudarem. E o que nós queremos é que o Criador volte a habitar entre nós. A união de todos os corações volta a fazer uma ambiência para que o Criador volte a morar entre nós. E isso é o ápice de todo o preparo de todos os seres humanos. É o que nós queremos e é o que nós procuramos, meditando em cada valor de cada um desses 49 dias do Homer, que nós vamos, Bezrat Hashem, Bli Neder, falar no nosso próximo encontro. Bom, continuando, mas fazendo uma sinopse, paralelamente, então, a um primeiro período de aguardo pelo recebimento da Torá, em que nem havia contagem e nem havia Homer. Depois, paralelamente, a um segundo período, em que nós já tínhamos recebido a Torá e não fazíamos a contagem do Homer, porque estava no deserto, mas já tínhamos a ânsia de uma melhora, ansiando pelo aquele grande dia que seria rememorar Shavuot e receber a Torá novamente, espiritualmente falando. Viver novamente o momento do Monte Sinai. Paralelamente, então, a um período depois que nós já estávamos na terra de Israel, fazíamos a contagem e fazíamos também a oferenda do Korban HaOmer. E, então, tudo isso vem a representar nuances do calendário agrícola. Todos esses momentos que aconteceram, que embora trouxessem preparo, embora fizéssemos as oferendas, em épocas sim, em épocas não, tudo isso também lançam nuances em relação ao calendário agrícola. No período entre Pêssar e Shavuot, agora falando da parte agrícola, as plantações amadurecem e fornecem ao homem sustento físico e assim também a alma do homem recebe sustento espiritual. De acordo com o Talmud, o Criador disse: me tragam a oferenda do Homer, para que a safra seja santificada. Nesse sentido, baseando a contagem, a época, na oferenda do Homer, que se constituía num sacrifício significativo, era a Minhá, era o sacrifício do Homer, o homem confirmava sua fé em Deus ao fazer esse sacrifício, mostrava sua fé no seu Criador e no seu gerador de vida, que anualmente provê a colheita para seu sustento. Inclusive, fazendo uma parte, esse conceito nos remete ao ato da amacer, do dízimo, mas vamos esmiuçar um pouquinho melhor. Então, vejamos, nós fazíamos
o Korban HaOmer, por ordem do Criador, nós lemos isso, e o Talmud justamente dizia que o Criador pedia que trouxesse essa oferenda para que a safra fosse santificada. Essa oferenda fazia com que você entendesse que, na realidade, tudo vem do Criador. Você não é o dono do banco, você é o administrador do banco. O Criador é a fonte de tudo. Então você demonstrava esse reconhecimento e a sua gratidão ao fazer essa oferenda. E isso te trazia, então, bênçãos, te trazia, então, a santificação para aquela safra. E era o que todos esperavam, as pessoas ficavam ansiosas para que a safra desse certo. Então, na contagem do Homer, a gente agora tem também esse aspecto agrícola desse período. Dessa forma, então, o homem na época, entendendo que o Criador era o gerador da sua vida, era aquele que cuidava de si e de todos, e que provê a colheita e o sustento, dessa oferenda, a gente pode também fazer um paralelo com o que se chama Maser, que é o ato do dízimo, né? Esser é 10. Quando destinamos 1/10 da nossa renda para a caridade, como uma extensão daquelas leis do dízimo agrícola. Nós não temos mais o templo, não podemos fazer mais os bikurim, e a Maser vem a ser, de uma certa forma, um paralelo daquilo que se oferecia do que nós colhíamos. Colhíamos e então oferecíamos uma Maser, um Korban, uma Minha, um Korban HaOmer, e os bikurim, justamente reconhecendo que tudo vem do Criador, que nós não temos nada a não ser a bondade dele. Da mesma forma, quando nós destinamos 1/10 da nossa renda, entre aspas, nossa colheita, como uma extensão daquelas leis agrícolas, do dízimo. Quando damos então a Maser, não só fazemos caridade, mas também cumprimos uma mitzvah, mas como também demonstramos nossa fé, pois sabemos que não somos os verdadeiros donos, pois tudo vem do Criador, nada nos faltará se andarmos então nos seus caminhos. Isso é ter fé. Nesse sentido, é interessante lembrar que nós somos proibidos de testar o Criador, a não ser no que diz respeito a fazer tzedakah. Sabiam disso? Nós não podemos testar o Criador, a não ser no quesito tzedakah, justiça social. O profeta Habacuc dizia para dar tzedakah que com certeza Deus recompensaria. Inclusive, aprendemos, esse é outro conceito muito interessante para dar mais consistência a essa ideia, aprendemos que a tzedakah é o sal do dinheiro. Tzedakah é o sal do dinheiro? Como assim? Ou seja, dar tzedakah, ao contrário de diminuir nossas reservas, as conserva. A tzedakah conserva o nosso dinheiro, fazendo-se uma analogia com salgar a carne, né, para conservá-la. Por que se salgava a carne? Muitas vezes não se tinha geladeira, e ela ia estragar depois de 24, 48 horas. Passava-se bastante sal na carne e o sal conservava a carne, da mesma forma que a tzedakah conserva a sua riqueza. Ou seja, tzedakah é o sal do dinheiro. Durante os 49 dias do Homer, fazíamos a oferenda de grãos de cevada. Voltando à ideia agrícola. Fazíamos, então, a oferenda de grãos de cevada. E o povo estava no campo, né, longe de suas casas, fazendo a sua colheita, tomando conta daquilo que ele colhia. E a contagem que era feita nesse período também, porque ele estava entre Pêssar e Shavuot, né, também, além de ser
o cumprimento da mitzvah do Omer, além de ser o cumprimento de ansiar e se preparar para receber a Torá novamente, espiritualmente, em Shavuot, né? Ela propiciava, essa contagem propiciava que as pessoas no campo não perdessem a data de chegada de Shavuot, porque a partir do ponto que você está contando, e já são 3 semanas, e já são, hoje é dia 30 e pouco, hoje é dia 40 e pouco, você já ia tomando ciência de que Shavuot estava chegando. E justamente no 50º dia, quando voltavam então para suas casas, e que era a época também em que deveriam levar uma nova oferenda, ou nova oferenda de Minhá, só que agora da nova safra de grãos de trigo. Agora vamos ler de novo o que nós lemos no início, como que toda essa história que nós fomos lendo, falando do calendário agrícola, falando da elevação, e falando de quando tinha templo, quando não tinha, e levar, estava tudo no Passuquim 15 e 16. Vamos ler de novo? E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o Omer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias, e oferecereis oblação nova ao Eterno. Exatamente, é nesse dia que as pessoas voltariam do campo e comemorariam Shavuot e ofereceriam uma nova oblação, já com base no trigo, o que permitiria que pudesse já comer o trigo. Bem, mas antes de finalizarmos então esse nosso primeiro estudo, conforme eu falei antes, vamos tentar continuar sobre Sefirat HaOmer, contagem do Omer. Vamos mencionar algumas alahot e costumes. Essa foi braba, né? Alahot é um neologismo interessante. Vamos falar um pouco das alahot de Sefirat HaOmer, porque se a gente fala e não ensina como cumprir, a gente não está sendo completo, não está sendo prático. Para sabermos então como a gente pode fazer essa mitzvah certinho. Apenas algumas, de forma muito breve, sem entrar em discussões, porque a aula já está ficando grande. Se faz a contagem ao cair da noite, logo após a reza de Arvit. Se conta de pé, mas se contar sentado, também se cumpre. A contagem é individual e se faz abrahá e em seguida a contagem. Se esqueceu de contar de noite, pode-se contar na manhã seguinte, porém dessa vez sem brahá. E na contagem seguinte, à noite, já continua-se com brahá. Porém, se não contou à noite e na manhã seguinte também não contou, e ao longo do dia também não, então à noite, ao fazer a nova contagem sequencial, o fará sem brahá, e assim deverá ser sucessivamente. Você vai continuando a dizer a sequência numérica dos dias, mas dessa vez já sem brahá. Ao final da contagem, todos os dias, lê-se o Salmo 67, o qual tem 49 palavras, e nós temos 49 dias de contagem, contadas conforme a tradição. Essas palavras contadas conforme a tradição dão 49, porque conforme a tradição, há união de algumas palavras que formam uma. As mulheres estão isentas desta obrigação de Sefirat HaOmer, mas não estão proibidas. Tá? No Minhag, costume sefaradi, elas não fazem brahá, mas no sefaradi elas fazem brahá. Existem mais detalhes, porém fogem ao que se objetiva com esse nosso breve estudo. Bem, hoje vamos parar por aqui. Enfatizamos o que significa Sefirat HaOmer, sua origem,
o que caracteriza no primeiro ano da saída do Egito, nos anos seguintes no deserto, após o recebimento da Torá no Monte Sinai, no período depois que adentramos Eretz Israel, a terra de Israel, quando tínhamos o templo e quando depois não tínhamos mais o templo de pé. Falamos de seu aspecto de tikkun, de correção, ao longo dos 49 dias, voltados para o preparo, para merecermos o presente da Torá, e demos um pequeno enfoque com base no calendário agrícola. Bezrat Hashem, vamos, no próximo encontro, falar com mais profundidade sobre a possibilidade de elevação espiritual que temos nesse período, nos eventos históricos que ocorreram também nesse período, desde os tempos antigos, os eventos de Rabi Akiva, seus alunos, Rabi Shimon também, mais um pouco depois, e até os tempos atuais, quando se deu a formação do Estado de Israel e a reconquista de Jerusalém. Boa noite a todos, espero que vocês tenham gostado.